Bom dia, meus amados, a minha saudação a você em nome de Jesus. Hoje é 10 de abril de 2024, quarta-feira. Vamos aqui continuar meditando na palavra de Deus. Estamos vendo a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, tá certo? Hoje nós vamos ver do versículo 10 ao versículo 12. Diz assim a palavra de Deus: de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Amém? O contexto de Efésios é onde o Império Romano está dominando todo mundo e Paulo escreve essa carta nesse contexto, tá certo? Vamos aqui um breve comentário sobre o texto. O versículo 10 começa dizendo o seguinte: de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos. Paulo, ele, com a convicção que ele tem da sua fé em Cristo, ele antecipa aqui alguns acontecimentos futuros, ou seja, a crucificação de Cristo que ia acontecer, a ressurreição de Cristo que ia acontecer, de alguma forma ele está vislumbrando isso quando ele diz de fazer convergir na dispensação da plenitude dos tempos, tá certo? A plenitude dos tempos é o tempo oportuno de Deus, que Deus veio, Jesus Cristo veio, esse tempo oportuno para a plenitude dos tempos. Aí o universo vai entrar em harmonia com essa ação de Deus, tá certo? E estabelecer aí no futuro também, quando ele vier no seu reino, vai estabelecer isso plenamente. Amém? Mas Paulo já afirma que fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos. É o tempo oportuno de Deus, é o tempo que Deus escolheu, Deus mandou seu Filho. É esse tempo oportuno que Cristo veio. E aí Paulo já, com essa visão, ele já diz que isso é a dispensação da plenitude dos tempos, ela aconteceu em Jesus Cristo. Amém? João diz o seguinte: porque Cristo vai estabelecer plenamente essa sua condição no futuro. No capítulo 14 do Evangelho de João, lá do 1 ao 3, assim, se você ler até o 6, é bem interessante, mas Jesus disse que vai preparar lugar, porque na casa do Pai tem muitas moradas, e quando preparar lugar, volta para que onde eu estou, vós estejais também. O texto, eu estou citando parte dele aqui. Então, essa é a promessa de Cristo, tá certo? É a promessa que ele faz para esses que têm essa convicção, porque a plenitude dos tempos, ela já aconteceu, já iniciou na cruz, o Filho lá. A cruz é o ponto básico, tá certo? E o versículo 10 vai continuar dizendo assim ainda: todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. O domínio de Cristo, ele é pleno sobre todas as coisas. Céu e terra, eu vou dizer assim, sobre o universo, tá certo? Paulo define assim, céu e terra. Então, aqui na nossa imaginação, todo o universo, tudo que envolve está sob o controle de Cristo, tudo que envolve a criação está sob o controle de Cristo. Portanto, Paulo vai dizer, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, ou seja, elas convergem para Cristo. Cristo tem o domínio sobre todas as coisas. Amém? Vamos ao versículo 11. Versículo 11 diz assim: nele digo, no qual fomos também feitos herança. Que coisa maravilhosa, né? Paulo está aqui falando de Cristo, quando ele diz, nele digo, no qual, ou seja, nele, em Cristo, nós fomos feitos esperança, tá certo? A esperança significa que em Cristo passamos a pertencer a Deus plenamente. Entenda, todas as coisas estão sob o domínio de Deus, todas. Mas assim, os que têm essa compreensão da revelação de Cristo, fomos feitos esperança de Deus, fomos feitos herança de Deus, e feita herança de Deus é essa convicção, essa verdade que temos em Cristo, e aí pertencemos a Ele. Isso é plenamente está em Deus. Amém? Portanto, é nele.
E aí eu vou ler aqui um texto de Romanos 8,17, que o próprio Paulo vai dizer assim: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Amém? Então, Paulo vai dizer que nós somos herdeiros de Deus, herdeiros de Cristo, em Romanos. E aqui, em Efésios, ele está falando herança de Deus, somos herança de Deus. Isso deve ser algo que alegre o teu coração, entender essa verdade, saber que pertence a Deus, saber que pertence a Cristo, agora é a herança de Deus. E o versículo 11 vai continuar dizendo: predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Predestinado eu já lhe expliquei, tá certo? Não se trata de um determinismo. Esse aqui, isso só está na onisciência de Deus, ninguém sabe. Então, Paulo vai dizendo assim, que nos predestinou daquele que faz todas as coisas, ou seja, predestinou nele e para ele. Então, só Deus sabe, porque Deus é onisciente, essa predestinação dos que estão aí já em Cristo e ainda vão se achegar a Cristo. Então, só Deus sabe essa questão da predestinação, tá certo? Isso está na onisciência de Deus, não é um determinismo assim, não. Todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. A vontade de Deus é soberana sobre tudo, sobre todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então, Cristo é soberano sobre todas as coisas, porque Cristo é Deus, tá certo? É a revelação de Deus, o Deus que encarnou. E nesse sentido, os que temos essa compreensão de fé, nós devemos nos alegrar com isso, nos alegrar mesmo, assim, e glorificar a Deus sempre. Dar glória a Deus mesmo, ser grato a Deus, agradecer, ter esse sentimento mesmo, porque todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, ou seja, é pela vontade de Deus que Ele salva. E que Deus tem vontade de salvar a tua vida, que eu sei que Ele tem. Nós só precisamos dar uma resposta de fé a Ele, tá certo? Amém, querido? Portanto, é conforme o conselho da sua vontade, é porque Deus é pleno, é soberano, a vontade de Deus é soberana. E versículo 12 vai dizer assim: a fim de sermos para o louvor da sua glória. Ora, o ser humano, de uma forma geral, todas as pessoas, todos os seres humanos, foram criados para a glória de Deus. Agora, existe uma diferença que a Bíblia narra isso muito claramente, é que aqueles que são gerados uma nova criatura pela fé, esses são os que podem adorar a Deus plenamente. Porque é Deus, é a vontade de Deus, é o Espírito de Deus, e pelo Espírito de Deus você adora o próprio Deus. É Deus que faz todas as coisas. O que nós fazemos, fazemos com consciência. Se cantamos para o Senhor, cantamos. Se fazemos culto para o Senhor, fazemos. Se oramos para o Senhor, oramos. Então, nós, a fim de sermos para o louvor da sua glória, entender isso é para a glória de Deus. Por isso que eu já disse que o crente não se vangloria, ele se alegra, ele se regozija, tá certo? Paulo é um homem que foi preso, e mesmo preso escreveu essas cartas, porque se alegrava em Deus, se regozijava em Deus, tá certo? Portanto, amado, toda a humanidade foi criada para a glória de Deus. E os que creem, que tem o Espírito de Deus, que nasce de novo, são os que podem glorificar a Deus de verdade, tá certo? O versículo continua dizendo: nós, os que de antemão esperamos em Cristo, nós, os crentes. Paulo está bem convicto disso. Nós esperamos em Cristo. E ele está se referindo aos que têm essa confiança plena de fé. Eu estou aqui falando com você, mas eu creio plenamente. Jesus prometeu um arrebatamento. Se ele for agora, você não vai ver nem esse vídeo. Tá certo? Então, isso é convicção de fé. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, tá certo? E esperar em Cristo é convicção de fé. Não é uma esperança aí, pode ser que dê certo. Não, é uma esperança com convicção, tá certo? Veja o que Hebreus, aqui capítulo 1, versículo 11, o que Hebreus diz para nós com relação à fé.
Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se veem. Isso é fé. Nós não estamos vendo, mas cremos, temos convicção dessa verdade, tá certo? Portanto, Paulo, ele pela sua experiência com Cristo, então Paulo, ele tem convicção de que Cristo é real, não é um fantasma, não é uma coisa qualquer. Cristo é real. E aí Paulo vai nos encorajar a seguirmos nessa mesma fé, nessa fé que tem convicção das coisas que nós estamos ainda aguardando e que elas irão acontecer. Amém? Estou passando aqui rapidamente pelo livro de Efésios, hoje o capítulo 1, versículo de 10 a 12, Paulo vai fazer essas afirmações, tá certo? Cristo tem o domínio sobre todas as coisas, que ele possa dominar a sua vida. E aí nós nos tornamos herança de Deus, feitas nele, pela essa fé, tá certo? E aí estamos já predestinados no propósito de Deus, que é fazer convergir nele todas as coisas, é a sua vontade, e a fim de glorificarmos a ele, tá certo? Portanto, é uma passagem rápida. Deus te abençoe, Deus te dê entendimento, o Senhor guarde o teu coração. Amém? O próprio livro de Hebreus, no capítulo 11, também, no versículo 6, ele vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. E é sem fé nele. Não adianta fé numa coisa qualquer. É fé nele. Essa fé que agrada a Deus. Que você possa firmar a sua fé em Deus através de Cristo, porque Ele é Deus. Tenha uma boa quarta-feira. Deus seja contigo, abençoe a tua casa e te abençoe em nome de Jesus. Amém.